Oi, Li, Oi, tudo bom, Tá? tarde, Boa tudo bem? tarde, tudo bom e você? Tudo jóia. Estamos ao E aí? vivo aqui, mais um dia. Hoje a gente vai falar Oi, sobre preparo para amamentação. oi pro pessoal do YouTube, oi pro pessoal do Insta. E bora Oi, lá, vamos gente. conversar sobre TT, TT nosso de cada Vamos. dia. E seja abençoado esse TT. Ah, eu Olha, acho que tem crescido muito esse assunto, né? Tem sido falado cada vez mais, coisas que a gente não escutava antes, hoje a gente está escutando bastante. Eu acho que é um assunto bem em alta, então acho que vai ser um assunto bem legal, principalmente para mim, que vou estar aí nesse preparo. Eu também estou super empolgada para a amamentação. E queria começar com uma pergunta, tá? Que hoje a gente vê que muitas mulheres têm muita dificuldade para amamentar. Então, é realmente difícil amamentar ou tem mulheres que são frescas mesmo e não querem? olha, é difícil amamentar. É difícil. é, As pessoas pintam como algo muito natural, instintivo, né? Quando a gente vê fotos de mulheres amamentando em propagandas, né? A gente sempre vê aquela mulher plena, sorrindo, né? Com aquela leveza, aquela aura de anjo em volta, amamentando. Mas na verdade, na maioria das vezes não é assim, principalmente o início, né, da amamentação. O bebê não sabe, não nasce sabendo, não sabe nascendo, não, não nasce sabendo, o bebê não nasce sabendo mamar, ele nasce sabendo sugar. Então a gente vê como uma coisa muito instintiva, muito natural, muito espontânea, mas não é assim. O bebê ele nasce com reflexo de sucção. Qualquer coisa que a gente colocar na boca dele, ele vai sugar. Ponto. E a gente tem algumas informações de como trazer o bebê para a mama. Algumas mulheres não têm nenhuma, porque jamais se preocuparam com isso, foram atrás de se informar sobre isso ainda na gestação. Não tem essa cultura familiar. Então, na minha família ninguém amamentou, não conheço nenhuma amiga próxima que amamentou. Então, os exemplos, as pessoas próximas vivendo também o processo de amamentação, está ficando cada vez mais raro nesse mundo moderno, né? Assim como o parto, né? Amamentar também se tornou aí um ato de resistência, porque a gente tem muitas e muitas opções, né? As pessoas se tornaram muito práticas e muito imediatistas, então o que não está dando certo a gente muda, vira a página, passa para a próxima, então compra o leite artificial, dá o leite artificial, e não, as fórmulas, elas têm todas as propriedades, elas têm todas as vitaminas, elas são super completas, né, e tudo isso evoluiu muito, mas, gente, leite materno não existe nenhum alimento no mundo que imite leite materno. Leite materno é um alimento padrão ouro para a alimentação do bebê, é um alimento rico em tudo que o bebê precisa na proporção certa e é um alimento vivo, é um alimento vivo. Fórmula é morta, né? É um punhado de coisa morta que o seu bebê vai tomar. Leite materno é um alimento vivo que ele muda suas características de acordo com a necessidade do bebê, de acordo com alguma doencinha que o bebê tenha, com a imunidade que ele está precisando naquele momento, com a idade que ele tem. Então, cada dia a gente tem um leite diferente. Até ao longo do dia a gente tem mudanças no leite. Essa que é a diferença da gente realmente bater na tecla da amamentação. Porque além de alimentar, é ali o momento do vínculo, é o momento do conforto, é o momento de olhar para o bebê, de olhar para o cabelinho, de fazer carinho, de sentir o cheiro, de fazer esse vínculo mesmo de proximidade e também nutrir esse bebê com o alimento melhor do mundo, né? Que tem todos os nutrientes na medida certa e tem todos os anticorpos que esse bebê precisa para fazer a imunidade dele ficar legal. Para a maioria das mulheres, apresenta algum tipo de dificuldade no início, e aí, com alguns ajustes, o negócio rola muito bem. Algumas têm dificuldades mais pontuais, mais importantes, que realmente
demoram mais tempo para ser solucionadas, tem fissuras, né, machucado, que é a tal da rachadura no mamilo, que isso pode se prolongar por mais tempo e aí isso tornar a amamentação bem dolorosa. Algumas apresentam mastites, né, inflamação na mama, e aí isso também, às vezes, causa muito transtorno na amamentação, precisa, às vezes... E eu acho que existem até mais problemas, né, porque a minha cunhada, ela teve, eu não vou saber dizer o nome, mas é síndrome de alguma coisa, que parece que caía pedaços, né, do seio mesmo, do bico dela, e foi criando uma ferida muito grande, ela teve que fazer muitas sessões de laser, fez fisioterapia, acho, no peito, se eu não me engano, e mesmo assim ela ainda tem que intercalar com a mamadeira, porque ela não aguenta de tanta dor quando ela vai amamentar. Mas isso talvez tenha algum fundamento? Pode ser realmente tão grave assim? Pode. A amamentação, como eu falei, ela pode ter problemas iniciais para começar. Mais de 80% das mulheres no início da amamentação sente dor. Então, isso já é um fator limitante que para muitas mulheres chega a ser um motivo de desmame mesmo, né? No Brasil, a gente tem uma média de dias de 54 dias de aleitamento materno exclusivo. É bem pouco, né? A gente tem aí uma meta de 180 dias, que são os 6 meses, né? Os 6 primeiros meses de aleitamento exclusivo. Então, a gente tem, em média, 54 dias de aleitamento exclusivo. E muitas dessas mulheres acabam deixando de amamentar por conta dessa dor inicial, que pode ter a ver com uma sensibilidade só, mesmo porque o peito não está acostumado com esse estímulo constante, com a sucção do bebê, às vezes a pega não está correta também, vai doer mais, e às vezes está associada mesmo com fissuras, por uma pega muito incorreta, por um freio lingual curto do bebê, né, que é quando a linguinha é presa, e aí isso vai acarretando uma pressão ruim no mamilo, uma mamada com a boca mais fechada, e tudo isso machuca o mamilo, e às vezes vai machucando cada vez mais, até que se torna insustentável amamentar. E aí essa mulher começa a complementar, começa a substituir mamada por mamadeira, ou pelo menos dividir entre as duas coisas, e aí a entrada do bico artificial é mais um passo rumo ao desmame, né? Então, o primeiro passo é a dor da mãe, que está ali super incomodada com aquela sensação de amamentar com dor, e aí o segundo passo é a entrada do bico artificial, a chupeta, a mamadeira, o bico de silicone, que vão aí fechar com chave de ouro o desmame desse bebê. Porque um bebê que está exposto a bicos artificiais, ele realmente tem uma chance grande de desmamar, principalmente os bebês mais novinhos, que ainda não estão com um vínculo completamente estabelecido com o peito, né? Mamaram ainda há pouco tempo, poucos dias, mas o desmame ele pode acontecer para bebês de qualquer idade, né? A partir de quando a gente introduz um outro bico, ele já tem o risco do desmame precoce. E aí, as mulheres, elas lidam com esses desafios, né, iniciais, de aprender a fazer tudo isso, e sentir dor, e entender como é que esse bebê mama, se é um bebê mais sugador, que tem uma necessidade de sugar por mais horas no dia, às vezes dá aquela castigada mesmo na mama, às vezes o bebê é mais tranquilo, mama rapidinho, e logo deixa de mamar, enfim, tem uma mamada mais rápida, e aí, até que o peito não é tão castigado, então... Mas, assim, não dá para... Eu brinco que não dá para treinar a dança antes do parceiro chegar, né? A gente tem que esperar o bebê nascer para entender qual que vai ser esse bebê, como é que vai ser a sua mamada, como é que ele vai abrir a boca, se ele vai ter língua presa, se não vai ter língua presa, se ele vai ter alguma dificuldade, para a gente começar a pensar realmente no manejo dessas dificuldades, né? Eu tenho uma amiga, o neném dela tá com 2 meses agora, mas quando eu fui visitar, ele tava com 1 mês. E ela me falou que ela começou a introduzir a fórmula no hospital, né, orientada pela pediatra, porque ele tava com baixa glicose, e teve que introduzir o leite, a fórmula. E aí, quando ela chegou em casa, ela percebeu que o leite de fórmula sustentava mais do que o leite do peito.
que ele se Uhum. sentia mais saciado. Saciado. Então, para ele não ficar o dia inteiro no peito, porque ela achava que se ela desse só o peito não ia sustentar, ela começou a revezar com uma mamadeira. Isso é algo que pode realmente acontecer? O leite da fórmula ele sustenta mais? Ou isso é só algo que aparentemente sustenta mais, mas nutricionalmente não? O que você acha sobre isso? O leite materno, o que acontece? Por ele ser um alimento tão próprio, né? O leite, a gente fala que ele é espécie específico, né? Então, o leite do bezerro, da vaca é para o bezerro, né? E o nosso leite é para o nosso bebê. Então, ele é um alimento tão pronto para esse bebê que a digestão dele é muito rápida e muito fácil, né? Então, é isso que costuma acontecer com os bebês que mamam leite materno. Eles têm mamadas mais frequentes, algumas vezes, por quê? Porque a digestão é rápida, e aí logo ele sente fome com mais facilidade, né? Mas nutricionalmente, esse bebê ele está sendo nutrido da melhor maneira possível. A fórmula, ela é uma feijoada no estômago do bebê, né? Então, é aquela sensação de quando a gente come feijoada mesmo. A gente quer dormir depois que come, que a gente fica mole, fala, nossa, come demais, deu uma pesada. A fórmula, ela dá essa pesada no estômago do bebê. Então, ela deixa o bebê com uma sensação de saciedade por um pouco mais de tempo. É aquele bebê que desmaia. Por quê? Porque todo o sangue dele está lá no intestino fazendo o processo de digestão, né? Então, ele acaba ficando bem letárgico, bem molão, porque todo o processo dele, o corpo dele está gastando energia para fazer a digestão dessa fórmula que é muito mais pesada do que o leite materno. Entendi. Então, as mulheres usam muito essa tática para a noite, né? Fala assim, para o meu bebê dormir melhor, então eu dou uma mamadeira à noite. E isso é uma faca de dois gumes, porque à noite é onde a gente tem o pico da prolactina, então as mulheres não devem deixar de amamentar à noite. Quando a gente deixa de estimular a mama à noite, a nossa produção começa a cair. Então, uma coisa vai levando a outra. Primeiro, o bebê começa a entrar em contato com a mamadeira à noite, e aí já é o bico artificial. Então, daqui a pouco ele vai passar a pedir esse bico artificial também ao longo do dia. E segundo, que eu vou deixar de amamentar à noite, porque o bebê toma a fórmula e vai dar aquela capotada, e legal, eu vou dormir melhor, meu bebê vai dormir melhor, porém eu vou deixar de estimular a minha mama à noite. E aí eu tenho, primeiro, num primeiro momento, uma possibilidade de mastite, de inflamação da mama, de engurgitamento mamário, porque eu deixei de amamentar durante a noite e a minha mama vai acordar explodindo, e o não esvaziamento dessa mama pode levar a um quadro de mastite, que é a inflamação local da mama por estar muito cheia, e depois, num segundo momento, eu vou ter a diminuição do meu leite, porque eu não estou tendo estímulo para essa prolactina que eu tenho aumentada durante a madrugada. Então, aí o meu leite começa realmente a diminuir, eu vou sentindo, vira um círculo vicioso, né? Eu começo a perceber que o meu bebê não dorme bem depois que mama meu leite, e aí o meu leite está diminuindo porque eu não estou usando ele na madrugada. O meu bebê começa a perceber a facilidade de mamar na mamadeira, e como no peito tudo mais complexo, então as mamadas vão ficando cada vez pior. E aí o bebê começa a rejeitar o peito por conta do bico artificial e dessa dificuldade de mamar no peito, né, esse esforço extra que é mamar no peito. Eu começo a me sentir insegura, né, com essa relação com a amamentação. Nossa, parece que com a mamadeira ele realmente fica mais calmo, ele mama melhor. Eu vejo os ml descendo da mamadeira, então eu sei quanto entrou no meu bebê. Na amamentação é muito subjetivo isso, né? A gente coloca o bebê no peito, eu não sei quanto que ele mamou. Então, quando entra o leite artificial, quando entra a mamadeira na jogada, a gente começa a colocar bastante em dúvida, e é muito difícil para a mulher desmamar dessa mamadeira, não para o bebê, na maioria das vezes. Eu ouço muitas mulheres, né? E acho que até uma das minhas melhores amigas, que é a Ana, lá do Rio, elas falam que elas acham que a amamentação é um processo natural e acabam não se preparando. Por que será que a gente pensa, né, que é realmente um processo natural e que a gente não precisa se preparar? E qual que é a importância de se preparar? Porque eu vejo a mulher se preparando muito para o parto e às vezes se esquece de se preparar para a amamentação, que vai ser a primeira coisa que o bebê vai fazer quando nascer, né?
quando nascer. É o que eu sempre digo, a preparação para amamentação tem que acontecer aqui, na nossa cabeça. Porque a mama está sendo preparada hormonalmente, Uhum. né, durante a gestação, está acontecendo já produção de colostro, a gente percebe a areola ficando mais escura, forma aquela areola secundária, então fica, né, a areola e os mamilos ficam bem escuros, a mama cresce, né, as glândulas mamárias já ficam inchadas, então tudo isso já é o nosso corpo se preparando para a amamentação. Muita Uhum. gente fala de uso de bucha, passa bucha no mamilo, passa toalha, né, esfrega, passa pomada, toma sol. Não deve fazer nada disso, tá? Não Ah, existe é? preparo, não existe preparo para amamentação durante a gestação. Todas essas técnicas, elas trazem prejuízo, além de não ajudar, elas ainda prejudicam. Então, quando a gente passa a buchinha, que é para engrossar a pele, não, a A gente bucha está... vegetal, né? Exatamente, a gente está causando mais lesão nessa pele, deixando essa pele mais desprotegida. Na região da areola, a gente tem glândulas sebáceas que fazem a hidratação desse mamilo e dessa areola. Então, a gente percebe os carocinhos na região marrom, assim, da areola, são como se fossem umas espinhazinhas que ficam bem inchadas durante a gestação. Essas glândulas são glândulas de Montgomery, são glândulas que produzem gordura para hidratar o mamilo. Então, a gente não deve tirar essa gordura com a bucha, né? A orientação é, inclusive, no banho, nem passar sabonete no mamilo. A gente pode usar o sabonete, por exemplo, na mama, mas não passar em cima do mamilo e da areola, tá? Banho de sol. Banho de sol é uma coisa que não ajuda nem atrapalha, tá? Então, não existe evidência científica que melhore a experiência da amamentação, que vai prevenir fissuras, rachaduras, mas também mal não vai fazer. Então, assim, um sol com moderação, dá para fazer um topless lá no seu quintal? Faça à vontade, não vai ter problema. Mas usar pomadas, comecei a usar lanolina na gestação já para proteger. Alguns profissionais têm prometido fazer laser durante a gestação para evitar a fissura. Não existe nada comprovado que nenhuma dessas técnicas vai ajudar, inclusive algumas vão atrapalhar. Então, não precisa fazer nada com a mama. Mama na gestação é tomar banho, deixar a mama arejada, usar sutiã com bastante sustentação, porque a mama já começa a crescer, né, durante a gestação, e aí sustentar essa mama e só. E ler muito sobre amamentação, né? A importância de se preparar é para a gente estar com a nossa cabeça preparada para esse processo, que é muito mais um processo de disponibilidade, de entrega, do que de preparo do corpo. Como eu falei, o bebê que vai chegar eu não sei. Então, com o que eu não posso remediar agora, eu não posso trabalhar agora, não vale a pena eu me preocupar, né? Eu não posso... Remediado está. Remediado está. Então, vamos aguardar esse bebê chegar. O que eu posso fazer por nós dois antes dele chegar? Eu posso me informar, eu posso ler, eu posso conversar com pessoas que tiveram histórias de sucesso de amamentação, eu posso ter contato com uma consultora de aleitamento materno ali lá na minha manga já, porque se eu tiver um problema, eu sei para onde eu correr. Se eu tiver uma doula, geralmente as doulas ajudam bastante nesse processo também, então já troca uma ideia com a sua doula durante a gestação, no que ela acha importante você saber, né, durante esse processo de preparação para amamentação. E conscientizar a sua família, a sua rede de apoio, as pessoas próximas, de que essa é uma coisa importante para você, né, de que você quer amamentar, esse é um desejo seu e que para você é muito importante que isso dê certo, para que essas pessoas realmente sejam uma rede de apoio eficiente para você conseguir se entregar a esse processo, ficar disponível para o bebê, que é uma dos desafios maiores da amamentação. Eu falo que a amamentação é Casas Bahia, dedicação total a você. Então, ela tem que estar completamente entregue para aquele bebê. E esse é um processo muito desafiador, porque a gente enlouquece com a demanda do bebê, e aí a gente tem que ter apoio das pessoas ao redor para dizer assim, olha, não, vai passar, calma, tudo bem se o bebê hoje está plugado o dia inteiro, está num salto de desenvolvimento e vai precisar ficar sugando aí o dia inteiro, eu vou trazer comida para você aqui, vou dar de colherada na sua boca, vou
né, cuidar da casa, vou cuidar do filho mais velho, deixa essa demanda comigo, porque agora você está com o bebê e precisa ficar com a sua cabeça focada nisso. E eu acho que o preparo maior, né, a importância de se preparar é mais isso, é você entender que o seu tempo não é mais seu, né, a gente... essa é uma realidade de mãe de recém-nascido, né? Não só de recém-nascido que mama, né? A gente sabe que muitas mulheres optam por não amamentar, por questões pessoais, ou tiveram uma dificuldade muito importante, aí deixaram de amamentar, mas mesmo assim elas vão ter as mesmas demandas, vão ter um bebê que quer muito colo, quer muito esse contato, quer ficar, né, junto da mãe todo o tempo e também precisa de muita disponibilidade, mesmo sem amamentar. Mas quando a gente amamenta, eu acho que isso aumenta muito, em muitos por cento, porque só você pode fazer isso, né? Um bebê que demanda muito colo, demanda muito aconchego, ele pode ser aconchegado pelo pai, ele pode ser aconchegado pela avó. Mas um bebê que mama, não, ele vai ser só no peito que ele vai suprir essa demanda. Então, a gente tem que estar preparada para realmente estar disponível para esse bebê 24 horas por dia, 7 dias por semana e até quando ele quiser mamar, né? A gente espera aí que seja um aleitamento exclusivo até os 6 meses e aí depois, pela recomendação do Ministério, é que a amamentação aconteça até os 2 anos ou mais. Então, as pessoas entendem até os 2 anos, e aí chega 2 anos e um dia e fala, agora eu vou desmamar o bebê, mas de verdade não existe essa recomendação. Quem lê lá em qualquer latinha de leite vai estar escrito. O Ministério da Saúde recomenda a amamentação até os 2 anos ou mais. E aí o ou mais, cada família vai entender o que faz sentido dentro dessa família para a mãe e para o bebê. Tem que ser bom para as duas partes, né? Sim. E tem inclusive a minha irmã perguntou assim: você recomenda o uso do bico de silicone até a cicatrização do peito e depois voltar ao peito sem o bico? Não. Bico de silicone a gente não recomenda. Algumas fonos, em alguns casos bem específicos, de mamilo invertido, acabam achando que o uso do bico de silicone pode ser uma alternativa se o bebê não pega o mamilo, o bico, né, de forma alguma, não pega o peito de forma alguma. Já foram tentadas todas as técnicas de verdade, com profissional habilitado, que saiba manejo de amamentação, e aí esse bebê não consegue fazer uma pega nesse mamilo por ele ser muito invertido. Algumas fonos até indicam o uso do bico de silicone, mas elas até falam, você é eternamente responsável pelo bico de silicone que você indica, né? Porque ele realmente pode piorar muito a questão da amamentação. O bico, ele já chama, né? Um bico intermediário, né? Então, ele é um intermediário entre a mãe e o bebê. Não existe contato direto da boca do bebê com o mamilo da mãe. E no mamilo, na areola, a gente tem receptores que, quando a boca do bebê toca nesses receptores, numa ligação direta, sem intermediário, tem um estímulo para essa mama, para a produção de leite, tem um estímulo para essa mama, para a produção de anticorpos, por esse contato da saliva do bebê ali com o mamilo, com a areola, que a gente tem também essa programação que, assim, esse bebê está com resfriado, por exemplo, tem vírus aqui nessa cavidade oral, nessa saliva desse bebê. O meu corpo capta essa mensagem e produz anticorpos para esse bebê. Então, a gente colocar um intermediário é colocar uma barreira entre a mãe e o bebê, e esse estímulo não vai ser o mesmo. Assim como a experiência para o bebê de mamar no plástico não vai ser a mesma, né? Ela não tem o contato do calor da pele, da textura da pele, da maciez do mamilo, é um bico plástico. Então, a gente tem que ter cuidado, porque ele vem com essa promessa de melhorar, né, ajudar a cicatrizar, porque a boca não vai ficar em contato. Mas, assim, o bebê, ele não mama o mamilo, né? Ele mama a areola. Então, se ele estiver mamando da forma correta, lá na areola, na parte escura, né? Deixa eu pegar minha teta, que eu trouxe ela aqui, não mostrei. Então, se ele estiver mamando aqui na areola, né? Com a boca bem aberta, de peixinho, que é o que a gente fala, as fissuras, elas acontecem aqui no mamilo, né? Elas acontecem aqui, acontecem na base. Quando o bebê mama com uma boca bem aberta, mesmo numa mama machucada, a gente consegue, às vezes, chegar no limiar de dor que a mulher consiga amamentar, mesmo com a mama machucada.
Não estou conseguindo amamentar de jeito nenhum, o que a gente faz? A gente capricha nas estratégias de cicatrização. Hoje tem o apoio da laser terapia, tem algumas pomadas, enfim. Vai entender o que causou essa lesão tão importante nessa mama, se o bebê estava com uma pega muito incorreta, se era falta de preparo da mama antes de amamentar, porque não existe preparo da mama na gestação, mas existe preparo da mama depois que o bebê nasce, antes de cada mamada, que é importante para o mamilo e a areola estarem flexíveis para o bebê pegar. E às vezes esse não preparo, o bebê chorou, eu pego e ponho no peito com uma mama super cheia, engurgitada, o bebê não consegue fazer uma pega correta, escorrega e vem para o mamilo. E isso vai mastigando esse mamilo. Então eu tenho que entender, primeiro, o que causou essa lesão tão, né, dura, tão difícil de cicatrizar. Tenho que entender se esse bebê tem uma língua presa, de repente um freio lingual que também dificulta ele abrir a boca, se ele tem alguma tensão na região do maxilar, às vezes foi um parto mais difícil, um bebê que foi encaixado muito tempo. Hoje a gente trabalha bastante em parceria com a osteopatia também, para auxiliar nessas tensões musculares de face, de crânio do bebê. Então, muitas vezes a gente encaminha para avaliação de uma fono, encaminha para avaliação de um osteopata, um trabalho de osteopatia para liberar um pouco, né, a boquinha desse bebê para ele abrir mais a boca. E aí, em paralelo, a gente vai tratando a mama. Não estou conseguindo amamentar, está muito difícil, a gente pode fazer pausa de uma mama e ofertar só outra mama. Não estou conseguindo de nenhuma das duas. A gente faz pausa das duas mamas e oferece leite ordenhado para o bebê, de outras formas sem bico. Então, leite na colherzinha, na colher dosadora, no copo de treinamento, no copinho, na sonda dedo. Então, existem algumas técnicas aí de oferta de leite. A gente tira o leite materno e oferece para o bebê até que a mama tenha condição de receber o bebê de volta, né? Então, às vezes, eu já cheguei a ficar com mulheres em pausa por 7 dias, sem o bebê chegar na mama por 7 dias, tratando com a laser terapia e pomada, acompanhamento, e aí 7 dias depois o bebê voltou para a mama e mama até hoje. Então, precisa de um manejo adequado, mas o bico de silicone não faz parte desse manejo de fissuras. Entendi. Que eu, no caso da minha irmã, acho que ela amamentava, o mamilo dela rachou, o médico orientou, ela usou por uma semana, tirou, foi o tempo de cicatrizar e ela conseguiu amamentar. Mas eu acho que foi um pouco de sorte, né? Foi. Muitas mulheres falam, eu usei, foi bom, e aí depois eu tirei. E assim, também é uma questão bem difícil depois a gente tirar bico de silicone do bebê. Tem bebê, gente, que qualquer coisa que você põe na boca dele, ele mama. Ele mama madeira, ele mama chupeta, ele mama o peito, para ele tanto faz. Mas a maioria não é assim. A maioria, quando entra um bico artificial, depois ele nega o peito, se for só o peito sem o bico. Então, a gente recebe muitas consultorias de aleitamento, eu sou consultora de aleitamento também, a gente recebe muitas consultorias de aleitamento onde o objetivo da mãe é tirar o bico de silicone, porque é uma coisa super pouco prática para amamentar, né? Além de todas as questões que eu trouxe para vocês de atrapalhar o processo, eu ainda tenho que, imagina, sair de casa com esse bico esterilizado, porque é como se fosse o bico de mamadeira, que tem que estar estéril para o bebê mamar. Então, eu tenho que sair de casa com esse bico esterilizado, aí eu vou, posiciono no peito, coloco, aí meu bebê solta, aí eu tiro esse bico e guardo. E o bebê, ele pode querer mamar N vezes ali durante a minha saída. Eu não posso pegar esse mesmo bico que eu guardei na minha bolsa e colocar de novo no peito e dar para esse bebê mamar, né? Depois de um tempo ali que ele ficou guardado, em contato com o leite materno, em contato com a nossa pele, ele tá carregado de bactérias. Então, a gente precisa esterilizar esse bico novamente para a mulher poder usar. Então, muitas mães têm que sair, às vezes, com 3, 4 bicos na bolsa, porque para ela ter ali para 2, 3 mamadas enquanto ela estiver na rua. Aí, imagina, você está amamentando o bebê e, de repente, o bico cai no chão. Na hora que você vai colocar no peito, o bico cai no chão. Como é que faz, né? Então, é bem pouco prático, assim como a mamadeira também é pouco prática. Eu falo, amamentar é coisa de mãe preguiçosa mesmo. Eu me titulo a preguiçosona, porque falo, gente, é insano ferver água, preparar a fórmula, esfriar, porque o jeito certo de preparar a fórmula é com água fervida, né? Então tem que ser com água quente, prepara a fórmula, esfria a fórmula para oferecer para o bebê. Esteriliza a mamadeira, esteriliza bico, sai com
pote de leite, pote de água, pote de mamadeira. Então, gente, o peito está pronto a qualquer hora e qualquer lugar. Tem suas dores, mas tem suas delícias também. Ó, à noite, quando eu tô dormindo lá, assim, ó, deitada, só no self-service. Levanta a blusa, mama. Fecha o olho e dorme de novo. Imagina, se eu tiver que levantar, preparar mamadeira e fazer tudo isso. Além do custo, né? Vamos combinar que o Que a custo fórmula. a fórmula está bem cara, então alimentar um bebê até a idade que é recomendado se usar a fórmula só com leite artificial tem um gasto bem grande para a família. No orçamento vai pesar bastante. A Ana, que é minha amiga do Rio, que eu já falei aqui algumas vezes, ela tá assistindo a gente, ela escreveu aqui. É inexplicável, porque é doloroso no início, mas é lindo. Eu amo amamentar, você vai amar essa troca. E realmente eu estive com ela lá no Rio e eu pude acompanhar o quanto é difícil, né? Que você realmente, como você falou, você tem que se doar o tempo todo, né? Tá disponível e entregue para aquilo. Mas eu acho que deve ser recompensador também ver aquela carinha, aquela mãozinha fazendo carinho no rosto. É realmente uma troca admirável. É muito E, gostoso. inclusive, Eu tenho muitas fotos amamentando. Eu adorava filmar as minhas meninas mamando. A minha mais velha, já comentei com você, ela mamou até 4 anos e 11 meses, né? E foi um desmame natural. A mais nova mamou até 3 anos e meio e eu fiz um desmame gentil na conversa, enfim. E então eu amamentei por 8 anos consecutivos, né, sem parar, emendei uma na outra, amamentei durante a minha gestação e amamentei 2 meses as duas juntas. E eu amo amamentar, assim, foi uma fase muito gostosa da minha vida em que realmente existe uma doação imensa. Eu chegava em casa e já vinha alguém, tetê, 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 e aí elas não deixam nem você respirar, tomar banho, botar a bolsa, sentar. Eu ia buscar a Luísa na escola com 3, 4 anos, ela saía gritando de lá de dentro do corredor da escola quando eu chegava. Tetê! E às vezes eu tinha que ficar parada na porta da escola, dentro do carro, com ela mamando, pelo menos uma meia hora, antes de ligar o carro e sair para casa, assim. Então, existe um tempo próprio para fazer as coisas com o bebê que mama, porque você vai tentar sair de casa, não, vou dar um tetezinho, porque senão vai chorar na cadeirinha. Aí você dá o peito. Aí dá o peito, vai fazer cocô, né? Aí você troca. Aí troca, tem chororô para trocar. Aí fala, vou dar mais um tetezinho, porque aí dorme e sai tranquila. Então, assim, é igual tudo vira pizza, né? Quem amamenta tudo vira teta. O bebê peito para dor, peito para frio, peito para calor, peito que tá com sede, peito que tá com fome, peito que tá com porque tá doente. Tá doente, tá alegre, peito é para tudo, né? Então, fez peito, é peito. E a gente tá lá, né? O peito da mulher que amamenta vira patrimônio público mesmo, a gente deixa mais de fora do que para dentro, e as mulheres têm que tentar introjetar isso, né, no seu pensamento, de que é só alimentação e amor ali, né? Muita gente ainda tem uma conotação sexual com a amamentação, que é um absurdo. Que é um absurdo. Então, muita gente se sente constrangida quando vê uma mulher com o peito de fora amamentando, homens, né? Que uns olham de maneira, né, sexualizada, que é um absurdo, outros se sentem constrangidos, falam, nossa, ela devia amamentar em outro lugar. E essa objeção, enfim, esse preconceito tá na cabeça das pessoas, tá nessa nossa sociedade doentia, porque é só alimentação para aquela mãe, para aquele bebê, é um momento ali de alimentação e de entrega, de acolhimento, de conversa ali entre os dois, que só pertence aos dois, e quem está em volta tem que agir naturalmente, e a mulher pode amamentar no ambiente que ela quiser, se ela se sentir à vontade. Claro, tem algumas mulheres que ainda têm suas neuras, e aí acabam não gostando também de se expor, tem questões com o corpo, falar, não gostaria de me expor, e aí tudo bem, mas para aquela mulher que se sente à vontade, está tranquila, na rua, na chuva, na fazenda, a gente está lá com o tetão fora e mama aí. Aí deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui. Perguntaram, mas e se o bebê não acorda à noite para mamar? Se o bebê não acorda à noite para mamar, tudo bem, a gente não vai acordá-lo para mamar. Esse ajuste vai acontecendo para alguns bebês até bem novinhos já param de acordar
durante a madrugada, e aí tá tudo certo, porque foi um processo natural que aconteceu na relação de vocês dois, né? Você não tá suprimindo esse bebê de acordar. Mas normalmente esses bebês que dormem mais tempo durante a noite, as mães começam a perceber a mama acordar muito cheia, elas trazem isso e falam, nossa, Thaís, ele parou de acordar agora e, nossa, meu peito está acordando explodindo. Algumas mulheres precisam tirar leite até durante a madrugada, porque o bebê não acordou. E aí, essas que, de repente, estão com uma hiperlactação, produzindo muito, a gente até fala, tenta acordar, pelo menos uma vezinha, né? Põe no peito, nem que seja dormindo, para o bebê sentir ali o cheirinho. Às vezes ele se anima e mama um pouco, mas aí, com o tempo, a sua produção vai se adequando. Então, acontece uma adequação à demanda, já que não está mamando, vai diminuir. Mas é uma questão natural, que vai acontecer até com o passar dos meses aí com o bebê quando vai crescendo. Não foi algo imposto. Então, tudo bem também se o bebê não acordar. Quando a gente fala de livre demanda, é isso, é livre. Né? É não entrar nenhum leite artificial. A recomendação é aleitamento materno exclusivo. Então, é só peito, não está entrando nenhum alimento até os 6 meses e livre demanda. Então, livre demanda é a hora que o bebê pedir. Se ele não está pedindo, não tem problema, não preciso ficar acordando ele para mamar. Tá. A Thaís disse, e eu angustiada porque não tive leite nenhum para amamentar o Gael. Como eu queria passar noites e noites com ele agarradinho no meu peito. Tem algumas mulheres, a gente ouve muito falar de leite fraco, né? Como você falou no início, que o leite não sustenta e tal. A gente sabe que não existe leite fraco, tá? Então, todo leite, ele tem tudo que o bebê precisa, nutricionalmente. Mas existe mulheres que têm uma diminuição da produção, né? Que tem um déficit de produção, tem uma baixa produção e tem alguns fatores que podem influenciar nessa baixa produção, às vezes hormonais, às vezes emocionais, às vezes cirurgias mamárias. Então, algumas coisas podem fazer com que a mulher tenha uma baixa produção, e aí isso precise realmente ser estimulado. Então, tem algumas técnicas para estímulo com fitoterapia, coisas naturais, tem alguns medicamentos mesmo, alopatia que a gente usa, tem homeopatia, tem microfisioterapia, tem acupuntura, então tem uma série de técnicas que a gente pode usar para ajudar no estímulo da produção, quando a mãe tem realmente uma baixa produção, e aí a gente vai testando, né, para ver se ela consegue aumentar essa produção, e se, contudo, ela realmente não conseguir deixar a produção num nível bom para o bebê mamar exclusivamente o peito, aí é introduzido o leite artificial como complemento, né? Mas não precisa ser introduzido na mamadeira. Então, a gente começa a complementar essa amamentação via sonda, translactação, que é uma sondinha que a gente coloca colada aqui no peito, por fora, e aí vem uma sondinha bem fininha, que fica com a pontinha aqui junto com o mamilo, e aí o bebê mama o peito e a sonda, e aí a outra ponta da sonda fica dentro de um copinho com leite, e aí esse leite artificial vai vindo junto com o peito. Então, ao passo que o bebê mama, ele vai tanto estar estimulando a mama da mãe dele, porque o peito, gente, quanto mais ele é estimulado, mais ele produz. Então, se a gente começar, eu não tenho leite, aí eu dou a mamadeira porque eu tenho que complementar, eu não estou estimulando cada vez mais a minha mama, e aí cada vez menos eu vou produzir. Então, eu tenho que complementar, porque meu bebê está perdendo peso, e realmente é uma situação que precisa de um outro leite, eu vou oferecer esse outro leite via translactação, colocar a sondinha no meu peito, e aí esse leite vai vir junto com o meu leite, então um pouquinho do meu tá saindo ali, e o bebê também tá estimulando a minha mama para essa minha produção aumentar. E junto com isso eu tô lá fazendo as técnicas para aumentar o leite. Fazer ordenha com bomba algumas vezes ao dia com a bomba elétrica é bom também, porque meu corpo vai entendendo, o bebê tá mamando mais vezes, né? E aí o meu cérebro entende que precisa produzir mais. Então, são algumas técnicas que a consultora de aleitamento, um pediatra especialista em amamentação, vão te orientar para você conseguir aumentar a sua produção e, pelo menos, manter o peito junto com o leite artificial, se for necessário. Tem mulheres que têm muito baixa essa produção, tem mulheres que têm cirurgia mamária, às vezes de mamoplastia redutora, né? A prótese de silicone não é tanto, eu tenho prótese, amamentei sem problemas 8 anos.
mas quem tem cirurgia redutora de mama tem mais chance de ter algum tipo de problema, e aí precisa, às vezes, desse suporte do complemento, porém não precisa deixar de amamentar. Então, Thaís, eu sinto muito por você, eu, assim, desejo que você consiga superar essa fase difícil que vocês viveram, com certeza você conseguiu oferecer o seu amor e fazer vínculo com ele de outras formas, então a amamentação é uma forma super linda da gente fazer vínculo com o bebê, da gente se relacionar com o filho, porém, né, muitas mulheres não amamentam e não são menos mãe por isso, não tem nenhum, né, déficit dessa relação por falta de amamentação. A gente sabe que nutricionalmente é importante, mas dá para a gente nutrir o bebê com o nosso amor, com a nossa atenção, com o nosso olhar carinhoso e com certeza dormir juntinho com ele, mesmo sem TT, fez toda a diferença para vocês dois. Então, para quem não amamentou, também o meu abraço, o meu respeito, eu honro e respeito a história de vocês, porque todas nós estamos fazendo o nosso melhor quando a gente é mãe. A gente está ali errando, tentando acertar, a gente está sendo, como eu costumo dizer, a melhor mãe que a gente poderia ser naquele momento. É o que eu dou conta de ser nesse momento, foram os caminhos que eu escolhi, e não existe certo e errado, tá? Existe a recomendação científica, existe o que o Ministério da Saúde recomenda, mas o que funciona na minha casa, com o meu filho, só eu sei, né? Então não tem receita pronta, o bebê não vem com bula, não vem com manual de instrução, cada uma vai fazer o que dá certo na sua família, na sua rotina, e tá tudo bem, tá tudo certo. Tá bom? É isso aí. A Eli falou, minha Elô mamou por 4 anos, foi maravilhoso, um amor incondicional, vale muito a pena. É isso aí. Parabéns, aí, 4 anos também é tetas da minha mãe. A Ingrid falou, meu início da amamentação foi bem complicado, tivemos que complementar, fizemos sondinha, translac, e até hoje Adam, com 1 ano e 5 meses, mama leite materno. Olha que delícia. Eu acompanhei de perto a Ingrid. A Ingrid teve lesões bem importantes no mamilo, precisou complementar, precisou fazer translactação. O Adam é um alemão, coisa mais linda desse mundo, e tá aí mamando até hoje. Então, vale a pena. Às vezes, quando a gente tá lá no olho do furacão, né, mamando com sonda, com não sei o que, você fala assim, meu, isso não vai dar certo, mas dá, gente, acreditem. Quando tem um profissional junto com vocês investindo nisso, é porque ele tem certeza que pode dar certo. Então, acreditem. E também a Natália aqui no YouTube falou, estamos nos preparando para engravidar, meu esposo e eu, e estou acompanhando as lives da comadre, onde eu quero fazer todo o meu acompanhamento e parto em casa. Parabéns pelo trabalho. Ah, que bonitinha, tentantes. Delícia. Ai, maravilhoso, com certeza. Tá, é uma preocupação a mulher não ter bico? Isso para mim foi uma preocupação durante um tempo, mas agora, pelo que eu tô vendo, não é nem o mamilo, né? Não é o bico exatamente que importa, e sim a auréola, né? A areola. Então, é o que eu falei, não vamos ter preocupação antes do problema acontecer, sofrer por antecipação. O bebê não mama o mamilo, ele vai mamar a areola. Então, aqui, por exemplo, esse peito, ele tem um bicão, né? Super protruso. Mas aí, se ele fosse para dentro, mesmo para dentro, como eu falei, o meu bebê não vai mamar aqui, ele vai mamar aqui, ó, vai além. Então, a boca do bebê, ela tem que abrir até essa parte marronzinha aqui. Claro, tem umas mulheres que têm uma mão muito grande e aí a areola acaba aumentando muito, o bebê não consegue fazer esse bocão tão grande. Mas quanto mais da parte marrom ele colocar dentro da boca, melhor é a pega. Então, independente do mamilo ser assim ou ser para dentro, ele vai mamar do mesmo jeito. Às vezes, o bebê ele usa o mamilo meio como guia, assim, né? Então, um mamilo mais para fora faz o bebê ter o ímpeto de mamar mais fácil, porque o bebê ele abocanha realmente a mama quando ele sente alguma coisa tocar no palato dele, que é o céu da boca. Então, o mamilo às vezes é essa coisa, né? Quando a gente vai, o bebê abre o bocão, aí a gente encosta o mamilo no céu da boca do bebê e aí ele tem aquele ímpeto de abocanhar. Então, quando a gente não tem um mamilo para fazer esse papel, a gente faz uma preguinha aqui na areola, na lateral da areola, e a gente faz
com essa preguinha que entre esse mamilo mais para dentro da boca do bebê, e aí a gente vai lá e esfrega no céu da boca dele para ele sentir essa sensação de estímulo do céu da boca, e aí ele vai começar a sugar. Então, a gente tem que favorecer para as mulheres que têm os mamilos mais invertidos, a gente tem que favorecer posições onde o bebê abra mais a boca, porque aí ele abrindo mais a boca, a gente consegue acessar mais fácil o palato dele e fazer esse estímulo. E às vezes a gente tem que estimular um pouco o mamilo antes para ele também sair e ficar um pouco mais fácil. Então a gente pode usar uma bomba, tirar leite 5 minutinhos antes da mamada só para o mamilo sair mais um pouquinho. Tem uns dispositivos que tem um que chama Niplet, que é um dispositivo que você faz um vácuozinho assim no mamilo, e aí ele fica ali dentro daquele tubinho, e você usa durante alguns minutos antes da mamada para ir ajudando o mamilo a ficar mais para fora. Então, tem uma buzininha, é uma buzininha que chama Let Assist, que você compra também em farmácia. É uma buzininha que faz uma sucção também, é igual uma buzininha de bicicleta, que tem um bocalzinho e faz uma sucção, e aí também puxa o mamilo, faz um vácuo no mamilo e deixa ele mais para fora para o bebê conseguir abocanhar melhor. Então, a gente vai usando essas técnicas até o bebê realmente conseguir fazer essa pele da areola e do mamilo toda esticar mais, porque com a sucção dele, ele vai conseguindo alongar todo esse mamilo e essa areola. E aí tudo fica mais fácil para ele. Então, às vezes, a mulher no primeiro bebê, eu não tinha bico nenhum, tal, e aí foi difícil. E aí, depois de uns meses de amamentação, já tem um super bicão, e no segundo bebê já tem bico para 3 bebês. Então, não se preocupe. E existe aquela recomendação de amamentar a cada 3 horas? Não existe, como eu já falei aqui, é aleitamento em livre demanda, a hora que o bebê quiser. Vai ter bebê que vai mamar de hora em hora, vai ter bebê que vai mamar de 3 em 3, de 2 em 2, tem alguns que passam até 4 sem mamar. A gente deve ter atenção para os que dormem mais e ficam mais tempo sem mamar. Apesar de ser livre demanda, é livre demanda, eu vou mamar, eu vou dar quando ele acordar. A gente não deve deixar o bebê mais do que 3 horas e meia, 4 horas sem mamar, porque realmente esse bebê ele pode ter uma queda da glicemia, então a gente precisa garantir que ele mame pelo menos a cada 3 horas e meia, 4 horas aí, quando ele já recuperou o peso de nascimento, né? Então, ele nasceu, eles têm uma perda inicial que pode chegar até 10% nos primeiros dias de vida, até uns 5 dias de vida, mais ou menos, eles estão ali no período de perda, e aí eles começam depois da descida do leite, porque no comecinho é só colostro, né? Até o 3º dia, 4º dia, só colostro, gotinhas. Aí a gente tem a pojadura, que é a descida do leite, a mama fica super cheia, e aí que vem realmente um volume de leite. E aí o bebê começa a ingerir mais volume e começa a recuperar o peso que ele perdeu inicialmente. E aí a gente tem que ver, quando o bebê recuperou o peso dele de nascimento, já tá com a amamentação bem estabelecida, tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, tá hidratadinho, aí eu posso deixar pelo menos ele ter um intervalo ao dia maior do que 3 horas, né? Que se combinar com a madrugada, melhor ainda. Então, na madrugada ele dormiu 6 horas essa noite, beleza. Ele já ganhou peso, já tá no peso que nasceu, já passou, tá hidratado, tá tudo bonitinho. Agora, se o bebê ainda tá numa curva meio duvidosa de ganho de peso, ou tá perdendo peso, aí a gente não deve realmente deixar passar de 3 horas. Às vezes a gente traz esse intervalo até para 2 horas. Nos prematuros, nos bebês muito pequenininhos, a gente usa o intervalo de a cada 2 horas, realmente acordar o bebê, estimular o bebê para amamentar. Mas fora isso, é livre demanda, e aí o bebê dificilmente vai passar mais de 3 horas sem mamar. Porque ele mama por sede, ele mama por a necessidade de contato, de aconchego, ele mama por fome, então ele vai querer o peito toda hora mesmo, e é normal. Thaís, acabou de mamar e já quer de novo, passou meia hora e quer de novo. Não é só por fome, gente. Então, ele pode querer. Às vezes, a gente almoça, daqui meia hora tá querendo comer de novo. Não é assim? Né? Pelo menos um docinho, né? Um docinho. Não deu uma sede, vou tomar um suco. Eu tô ansiosa hoje. Então, às vezes, o bebê, ele sente muito isso. E o lugar de aconchego dele, de segurança dele, é no colo. E o que tem lá no colo? Tem as tetas da mãe, né? Então, ele vem pro colo, ele vai querer mamar, vai ficar estimulado, instigado pelo cheiro da mãe a mamar.
e tudo bem, se ele quiser mamar toda hora, porque é essa a rotina mesmo, independente dele ser um bebê pequeno ou um bebê mais velho. Eu tô com a Gabi, minha amiga parteira daqui, que a gente é comadre, eu sou madrinha da Lara, e ela tá, ai, amiga, não aguento, a Lara tá com 1 ano e 5 meses, ela tá mamando igual recém-nascido, eu tô surtada. E eu falo, ai, Gá, é assim mesmo, tem fases que eles voltam a mamar igual recém-nascido, tá comendo de tudo a criatura, e é assim, uma garfada e uma mamada, uma garfada e uma mamada. E assim vai. E não tem problema. A amamentação vai continuar mesmo depois da introdução alimentar, não tem problema mamar no meio da comida. Mamar é liberado em qualquer ocasião. Você é uma teta ambulante, né? Aceita que dói menos. Que dói menos, exatamente. Quando o bebê te olha, ele só vê um par de tetas vindo assim, e aí é isso que ele vai querer de você imediatamente. Lá em casa, para eu ter um pouquinho de sossego com a Liz, quando ela cresceu um pouco e começou a entender, assim, depois de 1 ano e pouco, eu comecei a fazer o desmame noturno, para voltar ao trabalho, porque foi bem desafiador ficar fora para parto na madrugada, porque à noite ela queria mamar muito e aí não tinha teta lá, e aí ela dava um show, mas era um show, assim, tipo de derrubar o prédio. E aí foi bem difícil voltar a atender, e aí eu quis fazer o desmame noturno para ver como é que seria, e foi realmente bom, foi uma saída para nós. E o que funcionou para a gente foi, assim, dar vida própria para o TT. Então, não eram mais as minhas vontades, eram as vontades do TT, e aí ela super respeitava, porque eu acho que ela e ele tinham uma relação, então ela aceitava. Aí eu chegava em casa e falava, ela vinha, TT, eu falava assim, não, espera um pouquinho que o TT tem que jantar. Depois que ele comer, aí você mama, porque ele tá com muita fome e ele não tem leite agora. E aí eu sentava e conseguia jantar. Aí eu chegava, TT, não, espera que o TT tá cansado, o TT tá sujo, suado, ele trabalhou muito hoje e ele quer tomar um banho. Então, assim, o TT teve vida própria e ela super topou, e aí ela esperava, porque o TT tinha que ter a prioridade dele ali respeitada. E foi assim que eu consegui ir dando uns jeitinhos, assim, nas mamadas. E na madrugada foi com a relação mesmo de, ó, o TT foi dormir, agora só quando o sol nascer que você pode mamar. E aí a gente foi levando, e depois o desmame mesmo com 3 anos e meio. Mas ela curtiu pra caramba esse tempo de amamentação, e eu também, assim, quando eu tava pensando no desmame, eu pensava, ai meu Deus, eu vou sentir muita falta disso, gente. Imagina, uma coisa que eu faço há 8 anos, diariamente, todas as noites, né? Nem sei o que é ter mais minhas tetas para mim, né? E aí eu falei, nossa, eu vou sentir muita saudade. Aí eu passei por uma semana de luto, assim, foi uma semana que eu fiquei, ai meu Deus, não vou ter mais filho, nunca mais eu vou amamentar ninguém. Nossa, que saudade que vai ter de sentir um recém-nascido mamando, assim, porque é muito gostoso amamentar recém-nascido, que eles mamam de golada, assim, é super delícia. Mas aí depois eu fui acomodando em mim, hoje eu não tenho mais saudade de amamentar. Eu acho lindo quando eu vejo os bebês mamando, as mães amamentando, mas eu falei, não, já cumpri minha função, os meus peitos fizeram bem, né? A vez para o que eles vieram na Terra, tá tudo certo. E aí, meu papel agora é só ajudar os outros a amamentarem, os outros bebês a mamarem, porque lá em casa tá tudo certo já. Ó, a Liz fez uma pergunta interessante aqui, que é uma dúvida minha também. Mas como o leite consegue refazer se damos o peito toda hora? O leite, ele é produzido online. Ele não é produzido... o peito não é estoque, né? Ele é fábrica. Então, aquele leite estocado na mama, aquela mama cheia, vazando, acontece só nos primeiros dias, né? No começo da amamentação, os hormônios produzem uma quantidade de leite para um quarteirão de bebê, não sabe qual que é a demanda do seu bebê. E por isso que a gente fica com o peito duro, empedrado, vazando daquele jeito. Só que imagina se a gente tivesse que viver 2 anos nessa situação, né? Ninguém conseguiria. O peito vazando, explodindo, duro, não tem jeito. Então, a produção ela vai se adequando à demanda do bebê. Como é que ela se adequa? Quando o peito é estimulado, produz. Quando ele não está sendo estimulado, o peito fica mais murchinho. Então, para algumas mulheres, essa produção até vai se adequando mais cedo, 1 mês e meio, 2 meses do bebê, já dá uma boa adequada, fala assim, minha mama, eu não preciso mais fazer tanto preparo antes da mamada, porque a gente orienta a fazer um shake, que é balançar a teta, assim, antes da mamada para ajudar a descida do leite.
massagear bastante a mama, porque aí vai ajudando a dissolver esses nozinhos de leite duro que ficam no peito, esvaziar um pouquinho a areola, para a areola e mamilo ficar bem macio para o bebê pegar. E aí, quando o peito está enchendo muito, é bem recomendado fazer todo esse manejo. Mas depois, com o passar das semanas, o corpo vai entendendo que é um bebê só, a quantidade que ele está mamando, e vai produzindo menos. E aí vai produzindo exatamente a quantidade que o bebê precisa. E aí a mulher vem com as neuras. Ai, nossa, eu acho que o meu leite está secando, eu acho que o meu leite está diminuindo muito, porque o meu peito não enche mais, meu peito não vaza mais, eu não sinto mais peito duro. É assim que é para ser, gente. O leite ele vai ser produzido a hora que seu bebê colocar o bico, a boca no bico, e aí o processo hormonal todo começa. É pelo estímulo mamilar ali que vai acontecer, que o processo todo vai começar. Então não precisa se preocupar por o bebê querer mamar toda hora e vai faltar leite. Quanto mais ele mama, mais produz. Tá, e também não precisa ter a preocupação do bebê fazer o peito de chupeta? Também não. Vamos pensar bem de um jeito bem facinho, ó. Na história da humanidade, quem veio primeiro? Aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro, o peito ou a chupeta? Peito. O peito. Então, na verdade, o bebê não faz o peito de chupeta, ele faz a chupeta de peito. Quando ele suga a chupeta, ele gostaria de estar sugando o peito, que é a única coisa que ele deveria conhecer na vida, até que inventaram a chupeta. Então, quando alguém inventou a chupeta, inventou para satisfazer essa necessidade de sucção que o bebê supriria no peito. Então, se o bebê está no peito, independente da forma como ele está sugando, se é para mamar, se é uma sucção não nutritiva, que seria o tal do chupetar, é o lugar que ele deveria estar. Então, o bebê não vem para o peito só para mamar, como eu já falei, ele vem para o peito por carência, por necessidade de conforto, de colo, de carinho, por dor, por insegurança, por sono. Tudo bem o bebê ficar no peito só chupetando também. Eu odeio esse termo, mas é como as pessoas entendem mais. Porque o peito está aí para isso. A necessidade de sucção do bebê, ela tem que ser suprida de alguma maneira. E aí algumas famílias acabam garantindo isso com a chupeta e deixando de dar o peito. Mas a gente consegue suprir isso só com o peito também. Então acho que aí está o grande segredo da preparação, né? Você se preparar por isso que é tão importante se preparar psicologicamente, né? Para você se preparar para estar ali disponível. Estou disponível. Então, assim, uma coisa que é muito importante na amamentação é a gente não ficar racionalizando o processo. Cada vez que eu fico racionalizando o processo, pensando, não, mas eu baixo o aplicativo, aí eu marco a teta que mamou, aí eu marco os minutos que foi em cada teta, aí eu falo, não, mas faz só 48 minutos que ele mamou, será que ele já tá com fome? Não, gente, tá errado, né? A gente não deve racionalizar o processo dessa maneira. Às vezes a gente tem até um controle maior quando a gente tem um problema aparecendo. Então, assim, um bebê que não tá ganhando peso, não tá fazendo xixi, não tá fazendo cocô, a gente vai pensar qual é o tempo de mamada, de quanto em quanto tempo tá mamando, essa mamada tá sendo efetiva. Aí a gente começa a pensar nesses detalhezinhos para tentar entender o que nesse processo não tá funcionando. Mas na maioria das vezes a gente tem que esquecer da vida. Não precisa essa coisa de bota a pulseirinha na mão para saber que peito foi que deu por último. Marca no aplicativo, vê quantos minutos amamentou. A amamentação, ela tem que ser uma coisa muito mais sentida, né? Observada por você mesma e não racionalizada, e não a gente colocar no aplicativo. Então, a gente fala para as mulheres, qual peito que deu por último? Nossa, eu não lembro. Só de pegar no peito, você sabe. Né? Conhece a sua mama, toca na sua mama, sente o peso, sente a textura, sente se tem nódulo. Pega nessa. Tá, pega nessa. Não, com certeza foi essa que ele mamou. Porque o peito, ele dá a demonstração. Um fica mais molinho que o outro, mais vazio que o outro. Não precisa de ficar marcando na pulseirinha que peito foi que deu. Assim como contar tempo de mamada, antigamente se falava, dá 15 minutos num peito, 15 minutos no outro. Não pode dar um peito só que vai ficar diferente de tamanho. Não, o bebê tem que mamar uma mamada inteira na mesma mama. Ele tem que esvaziar completamente uma mama para depois a gente trocar de mama. Ele pode mamar um peito, depois na outra mamada mamar o outro peito.
E tudo bem, a gente não precisa ficar nesse, né, marcando tudo certinho, a gente vai sentindo. Como que eu garanto que essa mamada está sendo legal, Thaís? Eu olho para o bebê e sei que ele mamou e foi bem. Peraí que o Insta saiu. Caiu no Insta. Deixa eu entrar de novo aqui. Já caímos no Insta, já deu 1 hora de live, deixa a gente voltar aqui. Vamos voltar. Aí. Deixa eu pegar minha água. Voltamos. Ali tá voltando, a gente já vai continuar. Ixi. Agora sim. Agora voltamos. Então, quando a gente fica nesse controle, a gente acaba perdendo muito, né, do processo e fica muito encanada. Então, como é que eu sei que a mamada está sendo efetiva, Thaís? Só de olhar para o bebê. É um bebê que mama e se sente saciado. E como é que a gente percebe os sinais de saciedade do bebê? Se vocês colocarem no Google, tem várias figuras, assim, com expressões do bebê, sinais de fome, sinais de saciedade. Então, a mão mais fechada, a mão mais relaxada, o corpinho mais amolecido, mama e larga o peito e fica mais molinho, relaxado. Faz xixi em grande quantidade, então o bebê que está mamando vai estar saindo xixi, então pelo menos 6 fraldas de xixi por dia, está fazendo cocô. O cocô não é o nosso principal ponto de atenção, porque o bebê que mama só leite materno, ele pode ficar até 10 dias sem fazer cocô, tá? Que é normal. Então, às vezes, a gente fica desesperado, a gente recebe muitas ligações de mulheres desesperadas, porque, nossa, hoje ele ainda não fez cocô. É normal ficar até 10 dias sem fazer cocô quando é só leite materno. Por aquela questão que eu expliquei, que o leite materno ele é tão absorvido pelo nosso organismo, a digestão é tão boa, que às vezes não forma bolo fecal suficiente para fazer fezes. Então, o bebê pode demorar mais tempo para fazer cocô, sim, pelo leite materno. Quando vem, é aquele cocô amarelinho, pastoso, alaranjado, parece um guache laranja, com um gruminho. Então, é um bebê que tá fazendo xixi, fazendo cocô, tá engordando. E a questão do ganho de peso também é importante salientar que o bebê que mama leite materno, ele não vai ganhar peso igual o bebê que mama fórmula, tá, gente? O bebê que mama fórmula, ele engorda além do que ele precisa. É aquele bebê que tá realmente com excesso. Não existe obesidade de leite materno. Se a gente vê um bebê super gorducho de leite materno, ele pode mamar à vontade. O tecido adiposo dele não vai ficar doente, ele não vai ter obesidade, ter diabetes por conta de leite materno. Agora, um bebê que mama leite artificial em excesso, que aí os pediatras passam a fórmula, vão aumentando a fórmula, dilatando o estômago do bebê, e aí esse bebê recebendo um leite que tem realmente um índice de nutrientes diferente, né, de gordura, do que o bebê precisaria. E aí esse bebê pode ficar acima do peso, sim, com fórmula. Com leite materno a gente não tem essa preocupação. E o ganho de peso do leite materno é um pouco menor, pode ser um pouco menor. Às vezes a gente vê uns bebês super bola de leite materno e lindo, ok. E às vezes a gente vê um bebê super minhonzinho também de leite materno. Os dois estão ok, gente. O que eles precisam é estar dentro de uma curva de desenvolvimento, de crescimento do bebê. Tem lá essa curva na carteirinha de vacinação de todos os bebês. Quando a gente faz a avaliação, né, na consulta de puericultura, um bebê de 5 meses pode pesar 6 quilos e pode pesar 10 quilos, né? E aí, se ele estiver dentro da curva, tudo bem, ele tá saudável, né, para a idade dele. Se for leite materno só, melhor ainda, né? Agora, se o bebê tá ficando acima da curva com leite artificial, a gente começa a pensar se tem alguma coisa errada com essa alimentação desse bebê. E o ganho de peso do leite materno, o mínimo aí que a gente considera seria em torno de 20 gramas por dia. Né? Muitos pediatras colocam a meta estanque de 30 gramas por dia.
E aí vai no pediatra, tá ganhando 22 gramas por dia, é pouco, porque tinha que estar ganhando 30. 30 é o máximo, né? É de 20 a 30 gramas por dia. Então, se está ganhando 20, tá lindo. Se está ganhando 30, tá lindo. Tá Se está lindo. ganhando 40, tá melhor ainda, se for leite materno. Tá ganhando 15, ainda não tá bom, mas pode melhorar. Não tá perdendo, já tá ok, né? Então, a gente tem que ir melhorando essa relação com o peito, e aí depois a gente pensa se realmente o negócio não foi para frente na introdução de um complemento. Mas é muito, muito, muito importante ter um pediatra bacana junto nessa luta aí do aleitamento, porque o pediatra ele tem um papel bem, né, de formador de opinião, ele vai te trazer dúvidas se ele não for um cara que apoiar o aleitamento, ele vai... É isso que eu ia perguntar, tá? Por que será que tem tantos pediatras que preferem já empurrar a fórmula do que ter esse trabalho porque é realmente um trabalho muito maior acompanhar o aleitamento materno? Sim, em primeiro lugar, porque eles não peraí, sabem. deixa só uma pausinha. Teve gente que fez pergunta na live passada, a gente não conseguiu responder, encerrou e sumiu daqui. Então, gente, se a gente não te respondeu na live passada, pergunta aqui de novo para a gente poder responder, tá bom? Pode Isso, continuar. por favor, que eu não consegui ler. Para começar, os pediatras, eles não aprendem sobre amamentação na faculdade de medicina, tá? Então, isso eu falo, nem é uma crítica, nem não estou falando isso sem saber. Eu atuo com pediatras aqui na Comadre, né? Várias pediatras já trabalharam com a gente, tem pediatras trabalhando atualmente com a gente, e elas todas falam a mesma coisa. Meninas, onde a gente pode aprender sobre aleitamento materno? Porque na faculdade não se aprende. Elas participam de alguns ambulatórios, mas assim, aquela coisa bem básica, boca de peixinho, barriga com barriga, não é o manejo da amamentação, e muito menos, né, todas as questões envolvidas nesse processo. Algumas pediatras acabam, né, se aprofundando, indo buscar mais formações, né, cursos extras. Hoje a gente tem aqui a Roberta, que é uma super pediatra consultora de aleitamento materno, laser terapeuta, a Nicole, que foi embora para a Itália também, ela era muito engajada no aleitamento materno, Luísa, Priscila, as meninas que estão aqui, são assim, ponta firme demais no aleitamento materno. Por quê? Porque elas saíram da faculdade, começaram a atuar como pediatras, e aí elas foram atrás de algo a mais. Pediatra em consulta, assim, eu quero que alguém aqui na live me diga quem aí já passou com pediatra e estava com problema de amamentação e passou com pediatra tradicional, que não foi uma indicação de pediatra humanizado, e que esse pediatra olhou a mamada. Ninguém olha a mamada em consulta pediátrica. Primeiro, porque a consulta pediátrica do plano de saúde, ela tem 15 minutos. Muitas vezes, eu já levei a minha filha mais velha em consulta do plano, quando ela era bebezica, e a secretária já falava na sala de espera para a gente entrar com o bebê pelado. Porque não dava tempo de tirar toda a roupa do bebê dentro, perdia tempo da consulta. Né? Imagina, mãe de primeira viagem, até você desabotoar todos os 1.900 botõezinhos que tem na roupa do bebê, tirar o body e tudo. Então, elas já falavam, mães, tira a roupa do bebê aqui no trocador, enrola na fraldinha e já entra com o bebê colado. Então, o pediatra ele não tem tempo nem para medir, pesar e fazer as recomendações ali que ele acha que são adequadas para aquela idade gestacional, quanto mais para poder falar, não, senta agora, mãe, que eu vou olhar a mamada. E não dá para a gente auxiliar uma mãe com a amamentação sem a gente olhar uma mamada completa. A gente olha o bebê mamando do começo ao fim. Então, a nossa consulta de parteira, pós-parto, as consultas pediátricas, elas têm pelo menos 1 hora, 1 hora e meia de duração, para a gente conseguir visualizar tudo isso e entender a boquinha do bebê como é que tá, a relação da língua com o mamilo, quantas pausas ele faz durante o processo de sucção, se ele deglute, se ele mexe a musculatura da maneira correta, né, como é que a mãe está posicionando, né, se ela está muito tensa nessa mamada. Então, tudo isso vai sendo observado durante a mamada e o pediatra ele não faz porque ele não tem tempo para fazer e também, se ele tivesse tempo, ele não saberia. Ele não tem uma formação tão aprofundada em amamentação. Então, o que eles sabem fazer é realmente olhar o peso da balança. Tem um barulho diferente?
Meu vizinho ligou aqui uma ferramenta. Ah, tá. Então tá bom. Eu falei, nossa, será que tem alguma interferência? Mas tá tudo bem. O que eles sabem fazer de verdade é olhar o peso da balança e falar, tá bom ou tá ruim? Se tá ruim, olha, os que são melhores, eles vão falar assim, precisa melhorar, viu, mãe? Então, amamenta mais vezes, coloca o bebê mais no peito, bebe mais água, né? Vão nesse sentido das orientações. E aí, geralmente, eles dão um prazo aí de uma semana, estourando 2 semanas, para isso se normalizar. Mas se o problema não foi resolvido, como é que isso vai se normalizar? Né? Como é que isso vai regularizar e vai progredir? A mesma coisa com as fissuras. Alguns pediatras, a mãe chega no consultório com o mamilo caindo, lá super machucado, o que ele vai saber fazer é passar alguma coisa para ajudar na cicatrização. Então, assim, eu vou te indicar uma pomada com antibiótico, com corticoide, que vai ajudar essa cicatrização. Mas se eu não corrigir a causa, o que fez o mamilo ficar daquele jeito? Se eu não corrigir a causa, não faz o menor sentido. Essa mulher vai continuar machucando o mamilo, não vai melhorar. Então, essa questão, buscar um pediatra legal vai fazer toda a diferença, mas também nem sempre é fácil. Muitas vezes vocês vão encontrar só pediatras pró-amamentação particulares, né, dentro da humanização. Então, às vezes é meio complicado a gente ter esse custo financeiramente. Mas a consultoria de aleitamento materno, ela pode ser uma ótima saída, né? A consultora, ela não é médica, mas algumas consultoras são da área da saúde, outras não são, mas elas têm uma experiência grande com o apoio a mães durante o processo de amamentação, e elas vão ajudar vocês nesse processo de encontrar os problemas para ajudar na solução, né? Então, a consultoria é isso. A consultora vai até você, vai olhar uma mamada, vai entender a rotina de vocês e vai propor algumas soluções ali para os problemas que ela observar. E costuma dar muito certo. Tá. Inclusive, até perguntaram aqui como funciona a consultoria. Vocês vêm em casa, tem que ser grávida da comadre? Não, a gente atende consultoria de qualquer mulher. É só entrar em contato com a recepção, as meninas da recepção direcionam. A gente tem uma equipe de consultoras, né? E aí a gente só chamar também no direct do Instagram, né? Pode chamar no direct do Insta, pode ligar no WhatsApp, chamar no WhatsApp. As meninas da recepção direcionam pelo endereço, uma consultora até vocês. Também tem a possibilidade de ser atendida aqui na Comadre. Atualmente, né, a gente está dando preferência para as puérperas não saírem de casa, né, ficarem mais em casa mesmo. Então, a gente tem feito mais consultorias domiciliares. Pode entrar em contato. A consultoria tem em torno de 2 horas de duração, às vezes chega a 3 horas. A gente vai ficar esse período dando essas orientações pessoalmente na casa de vocês e depois tem direito a um retorno também, que geralmente é feito aqui na Comadre. Legal. Essa foi a pergunta da Fernanda Jordão. Aí agora a Mama Mia Consultoria perguntou, vocês duas são consultoras? Não, eu sou apenas uma gestante curiosa. A Liara, eu acho que ao final da série ela vai ser doula e consultora. A gente está fazendo essa série de lives diariamente, então esse bate-papo eu e ela ainda vai durar bastante. E eu acredito que até o final, além de gestante super informada, empoderada, ela também vai estar querendo doular e ser consultora. Mas eu sou consultora desde 2006, atuo com aleitamento. Hoje, de verdade, não é muito a minha rotina. Eu acabo atendendo as demandas mais das gestantes da casa, na verdade, das puérperas da casa, porque eu acompanho o parto e depois fico acompanhando esses processos das mulheres que pariram com a gente. E aí as meninas, a equipe de consultoras que a gente tem aqui, que foram todas treinadas por nós e estão com a gente já há bastante tempo, é que estão fazendo a maioria das consultorias, até porque a gente não tem perna para fazer tudo nessa vida, né? Mas eu adoro atuar em aleitamento materno. Ajudo muitas amigas que estão sempre... Saiu da maternidade, pariu, eu tô lá ligando. E aí, como é que tá a amamentação? Tá mamando, não tá mamando? Quer que eu vou aí? Sou a chata da amamentação. A Liz perguntou, mas como a livre demanda... Não. Mas com a livre demanda, como a mãe descansa? Não é o bebê que se adapta à rotina da casa? Acho que a gente vai ter que fazer uma live só de livre demanda. Só de livre demanda.
Não, assim, não é o bebê que se adapta à rotina da casa. A gente falou um pouquinho de esterogestação numa outra live que nem era sobre isso, né, Li? A gente acabou entrando nesse assunto. Nos 3 primeiros meses de vida do bebê, praticamente, ele não entende que nasceu. Então, esse período é chamado de esterogestação, é uma teoria que diz que realmente o bebê é um peixinho fora d'água, ele tem muita falta da referência que ele tinha intraútero, né? Então, no útero, o que ele tinha? Ele tinha um ambiente onde ele ficava todo o tempo abraçadinho, ali na posição fetal, abraçado pelo útero, né? Dentro da bolsa das águas. Ele tinha barulho constante, porque o corpo da mãe é muito barulhento, o coração da mãe bate todo o tempo, os pulmões inflam, a voz da mãe fala todo o tempo, né? O sangue passando nas artérias uterinas, então é um barulho constante, de dia, de noite, independente dela estar dormindo ou acordada. O balanço também é constante. Lá dentro do líquido amniótico, todo o tempo o bebê está flutuando e a mãe está se movimentando, se balançando. Então, existe um balanço constante. Então, o bebê ele tem essa referência de mundo, de vida. Ele só sabe viver balançando, agarrado e com muito barulho. E aí, quando ele nasce, eu falo que ele é um marujo que chegou de uma viagem em alto mar por 40 semanas, né? Ele se sente totalmente mareado nesse ambiente aqui, que ele tem estímulos externos, tem luz, tem barulho, mas é um barulho diferente que ele tinha no útero, tem frio, tem fome, tem o intestino dele trabalhando, faz xixi, faz cocô, veste roupa, tem toque de pessoas. Banho, água. Banho, né? Essa sensação de imprevisibilidade. Ai, me pegaram, botaram uma roupa. Nossa, o que é isso? Agora, me tiraram a roupa. Nossa, tô pelado de novo. Cadê meu cordão que eu brincava com ele, né? Tudo isso para o bebê é novidade. Tá vivendo essa experiência aqui de chorar, respirar, né? Ter contato com outras pessoas, enxergar coisas novas. É uma experiência muito louca nascer e viver para o bebê. E os 3 primeiros meses a gente considera como 4º trimestre da gestação. A gente deve reproduzir para o bebê um ambiente mais próximo do ambiente uterino, que é o que vai deixar o bebê organizado, que é o que vai deixar o bebê tranquilo, porque é a referência que ele tinha até então. Então, não tem como a gente dizer que esse bebê vai entrar na rotina da casa. Não tem como a gente dizer que eu vou apagar a luz e ele vai dormir boa noite até amanhã, né? Que eu vou amamentar de 3 em 3 horas. Um bebê que ele entra nessa rotina, qualquer bebê que entra numa rotina de mamar quase 3 em 3 horas, se ele acordar antes eu não dou, eu seguro a mamada, e a hora que o meu relógio desperta eu dou. Um bebê que eu deixo no berço e aí não, ele vai dormir no berço e se ele chorar eu vou deixar ele lá, como tem muitas técnicas, né, de ajudar o bebê a adormecer que falam sobre deixar chorar para adormecer. Isso tudo são métodos de condicionamentos, são métodos de adestramento. A gente está adestrando o bebê. O bebê ele não tem maturidade emocional para fazer chantagem emocional. Muita gente fala, não, o bebê já sabe, agora ele já está ligeiro, tá, né, tá chantageando a mãe, ele chora porque sabe que chora e você pega no colo. E eu falei isso também outro dia. O bebê não chora para chantagear ninguém, ele não tem essa maturidade emocional. O bebê chora porque o bebê humano sozinho morre de fome. É uma questão de sobrevivência. Todo bebê humano, ele é totalmente dependente. A gente nasce com o nosso cérebro subdesenvolvido. Para a gente conseguir passar pelo canal de parto, né, quando a evolução da espécie aconteceu, que a gente deixou de andar de 4 para andar de pé, o quadril das mulheres diminuiu, né, na nossa espécie, e aí para a gente conseguir nascer, a gente precisou nascer com a cabeça menor. E aí, para nascer com a cabeça menor, o nosso cérebro teve que nascer menor. E esse cérebro, ele cresce aqui fora. Por isso que os bebês nascem com a cabeça, com os ossos móveis. Então, a fontanela do bebê, aquela moleirinha do bebê que todo mundo conhece, por quê? Porque existe espaço entre os ossos do crânio do bebê, porque o cérebro do bebê precisa crescer quando ele nascer. E esse cérebro vai crescer até os 2 anos, mais ou menos. E aí ele vai crescendo dentro da caixa craniana, que vai expandindo depois dos ossos se solidificam. E essa caixa craniana também tem essa mobilidade para poder passar pelo canal de parto. Então, os ossos acavalgam para passar pelo canal de parto para nascer.
Então, o nosso bebê, ele nasce projetado por ele ser um bebê subdesenvolvido. E aí ele não sabe fazer nada sozinho. Ele não mama sozinho. A gente não vê o nascimento de filhotes de outros animais, de cavalinho, de bezerro, que nasce e aí no mesmo segundo, daqui a pouco já tá ficando de pé, todo tortinho, mas já tá de pé. Já vai lá e vai na teta da mãe e mama. O nosso bebê não faz isso. O nosso bebê, se a gente deixar ele longe, ele não consegue engatinhar até o peito e mamar. Então, o bebê humano deixado sozinho morre de fome, morre sozinho. Ele é pego por qualquer predador, né? Se a gente for pensar na espécie. Por isso os bebês choram quando estão longe da mãe. Então, é cruel deixar um bebê chorando, sem pegar, para fazer um método de treinamento, de dormir, de não amamentar, de mamar de X em X tempos, tá? O bebê ele precisa ser acolhido e atendido prontamente a qualquer solicitação dele. Legal. Aí aqui a concha de silicone é a mesma coisa que bico? Não. Tá, porque a Joyce perguntou, você recomenda o uso de concha de silicone? A concha, na verdade, existem dois tipos, tem a concha de base flexível, que ela tem um siliconinho, e tem a concha rígida, que é uma concha, ela é toda durinha, de acrílico, assim. Ela é uma concha mesmo, que a gente coloca, deixa eu mostrar, que a gente coloca aqui, e aí ela tem um buraco no meio, então o mamilo fica dentro dela. E aí, a promessa dela, assim, é legal colocar, porque aí o mamilo vai ficar lá dentro e vai ficar liberado para não encostar no sutiã, né? Às vezes, quando tá machucado, então coloca concha, e aí não vai encostar no sutiã, e isso vai ajudar a cicatrizar, ou não vai grudar, porque é um favor, né? Você tá com aquela casquinha no peito, aí você coloca o sutiã, e aí a hora que você vai tirar, arranca a casquinha, porque gruda mesmo. Então, a concha veio com essa promessa de ajudar nesses processos de cicatrização e também de melhorar o engurgitamento, que é o peito ficar muito cheio, porque aí eu coloco a concha, o leite fica vazando dentro da concha, e aí, então, meu peito não empedraria, porque o peito fica vazando ali dentro da concha. Mas não é legal a concha. A concha, ela abafa muito os mamilos, e esse abafar pode ajudar na proliferação de fungos, pode dar candidíase mamária, que é uma coisa super frequente e que causa bastante dor e bastante transtorno, faz machucar o peito e, às vezes, até a mulher parar de amamentar. Então, o fungo vive na nossa pele, ele tá doido por uma situação como essa, de um lugar quente, úmido e cheio de alimento ali para ele, que é o mamilo. Então, a gente não deve abafar os mamilos, a concha, ela, por ser de plástico, ela abafa bastante. Ela não favorece essa questão do empedramento, porque conforme a gente deixa ela lá com o sutiã por cima, ela fica fazendo uma compressão na areola e muitas vezes a areola fica inchada, fica até machucada, marcada de tanta compressão que ela faz ali por baixo do sutiã. Pode favorecer bloqueio de ductos mamários também por essa compressão errada. Então, não é legal usar a concha. A gente recomenda o uso do Danet, da rosquinha, que dá para a gente fazer com fralda mesmo. A gente pega uma fraldinha do bebê, um paninho de boca, ou uma fralda grande, corta em 4, e aí torce, faz um torcidinho assim com ela, e aí você fecha esse torcidinho e pode prender com um esparadrapo, uma fita adesiva, e faz uma rosquinha, um Danet. E aí coloca no mamilo, né, em volta do mamilo, e aí dá para colocar o sutiã por cima. Só disso, assim, isso vai formar ali uma proteção ao redor do mamilo, não vai deixar o mamilo encostar no sutiã e vai deixar bem arejado, não vai abafar como a concha. A Cíntia perguntou, ainda se usa o Mamari para aliviar a dor nos primeiros dias? A gente até recomenda o Mamari para as mulheres, principalmente que não tem lesão, assim, não tem fissuras grandes, tá só com aquele peito meio assado. Para quem não conhece o Mamari, ele é um disco de gel, parece uma placa de silicone, assim. Sabe aquele sutiã bra que a gente cola, assim, no peito? Ele parece aquele material daquele sutiã, e ele redondinho assim, e aí ele vem com uma cola, igualzinho o sutiã, e você cola no peito. Então, ele é um disco de hidrogel, é um gel à base de água que vai fazer uma hidratação local.
E então, a maioria das fissuras, das sensibilidades ali do mamilo, se a gente hidratar, né, que é essa também a função da lanolina, se a gente hidratar, vai ajudar. Então, o hidrogel, ele vem com essa função. Porém, para algumas mulheres, ele acaba abafando também. Se tem a questão do fungo junto, ele contamina, e aí pode piorar. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado, saber realmente se é indicado usar. Eu costumava indicar, eu falo costumava, porque está super difícil de achar Mamari para comprar aqui no Brasil. Aqui em São Paulo, pelo menos, está assim, impossível. Nenhuma farmácia já faz meses que muitas mulheres não têm encontrado. Mas tem gente que vem de fora e trouxe e tal, então pode usar, mas eu uso mais assim naquela coisa da sensibilidade inicial, que é só um peito que tá um pouquinho assado ali, avermelhadinho, mas não tem mesmo uma fissura, um machucado, que precisa de um outro tipo de avaliação. Uma Mari dá para a gente usar por vários dias o mesmo par. Então, entre uma mamada e outra, as mulheres deixam na geladeira, ele fica geladinho, depois cola de novo. Então, por isso tem que ter um pouco de cuidado com essa questão da contaminação também. E é isso. Legal. A Camila disse que o pediatra não ajudou ela em nada. Triste, né? Triste. E aí uma dúvida que até rolou aqui no bate-papo, o leite materno, ele pode ser doado? Pode e deve, né? O leite materno é de grande importância para os bebês prematuros, então a gente tem bancos de leite espalhados pelo Brasil. É legal sempre saber quem tem hiperlactação, produz bastante leite, procure o banco de leite mais próximo da sua casa. Os bancos de leite costumam vir em casa para retirar a amostra, né? E aí eles fazem todo um interrogatório. A mãe faz exames, e aí quando você está apta para doar, eles começam a vir retirar na sua casa, combinam um prazo, um período, e aí de tempos em tempos eles vêm retirar. Então, é bem bacana doar leite. Esse leite, ele é pasteurizado quando ele chega no banco de leite, então ele recebe um tratamento, e aí ele fica com uma validade de 6 meses para ser ofertado principalmente para bebês prematuros. Então, se você tiver o bebê no hospital, por exemplo, e o seu bebê é um bebê de termo, né? Só você está tendo uma dificuldade com a amamentação, eles não vão pegar o leite do banco de leite para dar para o seu bebê. Eles vão orientar você a amamentar e provavelmente eles vão dar a fórmula para o seu bebê. Agora, esse leite que fica lá guardado é para aqueles bebês prematuros extremos que nascem, que realmente nasceu de 20 e poucas semanas, 30 semanas. E aí, para esses bebês, o leite materno, assim, é uma injeção de vida. Então, é para esses bebês que o leite está lá armazenado. Então, é muito, muito, muito importante doar. Quem produz muito, doem, doem, doem. E agora, nessa fase de Covid, está todo mundo, né, fugindo de fazer coisas que habitualmente faziam. Os bancos de sangue estão com dificuldade, porque as pessoas estão deixando de doar sangue. Os bancos de leite estão com os estoques vazios. Os bebês continuam nascendo e precisando, as pessoas continuam precisando de transfusão. Então, é super, super importante quem é doador de sangue seguir doando, quem é doador de leite seguir doando. Legal. E aqui a Paty perguntou, dizem que não é bom usar absorvente para os seios. O que eu posso usar para substituí-los? Para substituir, a gente orienta usar fralda de algodão mesmo quando estiver em casa, porque é o melhor, o algodão deixa respirar melhor a pele do que o absorvente. Trocar quando estiver úmido, para não manter ali aquela região umedecida. A rosquinha, ela acaba absorvendo um pouco do leite também. Essa rosquinha que eu ensinei a fazer agora, ela absorve também, porque o leite, se vazar, vai escorrer nela e dar uma seguradinha. E aí tem alguns absorventes de pano também, que dá para ser usado. Então, dá para comprar pela internet, aqueles absorventes do mesmo tecido da fralda de pano, né, que se usa para os bebês das fraldas ecológicas. Por dentro ela tem ali um tecidinho absorvente para o xixi, e aí dá para fazer o absorvente de seio também reutilizável, né, de pano. Então, assim, ecologicamente é mais correto e também tem menos risco dele deixar muito abafado. Quando estiver muito molhado, a gente troca. E assim, são essas as melhores alternativas. E aí deixar o absorvente mesmo descartável para aquelas situações bem pontuais. Saídas rápidas de casa, tá vazando muito minha mama ainda,
evitar de usar de rotina, né? Porque, como eu falei, vai chegar um momento que o peito vai deixar de vazar. Então, não tem por que ficar mesmo usando o absorvente no dia a dia. Para quem ainda vaza muito, tem essas alternativas todas. Se não, usa só quando for sair, sentiu que está molhado, já troca para não deixar úmida a região. Legal. Aí acho que agora a última pergunta. Encerramos. Como que os nossos companheiros, né, ou quem estiver ao nosso lado nesse momento, eles podem tornar esse momento da amamentação mais tranquilo? Desculpa ali que eu estava só lendo eu li um comentário aqui que alguém. Distraiu. A Lorena colocou: meu médico homeopata sempre dizia que o leite materno da mãe só serve para o seu próprio filho. Deve ter algum estudo sobre isso. É como eu falei, o leite ele é produzido de acordo sim com o que o seu bebê está precisando naquele momento, então não deixa de ter algum fundamento, mas quando a gente pensa na doação de leite, a gente está pensando num bem maior, que assim, entre um leite artificial e um leite materno de outra mãe, o leite materno de outra mãe ainda assim ganha em propriedades, né? O leite materno ainda assim tem vacinas, né? Tem imunidade para várias coisas, tem um teor de vitaminas ali mais apropriado do que uma fórmula. Então, é essa a ideia da doação, né? A gente oferecer um alimento melhor do que o leite artificial para o bebê que precisa muito, que é o bebê prematuro. Por isso que não é recomendada a amamentação cruzada, né? Uma mãe amamentar amamentar o bebê de outra mãe, né? A gente está ali amamentando o bebê da vizinha, como antigamente acontecia bastante. Primeiramente pelo risco de infecções, né? O leite materno ele pode ser um transmissor de hepatite B, de HIV, então precisa muito ter esse cuidado do seu bebê mamar em outra mulher que você não sabe, né? Se pode estar doente e às vezes é uma doença que não tem sintomas, por exemplo, hepatite B, a mulher pode estar convivendo com hepatite e não saber que está doente, então não é legal mesmo a amamentação cruzada. Porém, quando a mulher se torna doadora, ela vai colher os exames, esse leite vai receber a pasteurização e entre um leite pasteurizado materno e um leite artificial, para o prematuro, o leite materno ganha disparado, né? Legal. Sua pergunta agora que eu não vou mais ler e aí eu vou prestar atenção. Como que os nossos companheiros, né, ou então quem estiver do nosso lado nesse momento, pode ajudar a tornar esse momento da amamentação mais tranquilo? Olha, o companheiro ele tem primeiro a função de apoio emocional, porque como eu falei, muitas vezes vai ser aquele momento exaustivo, né, que a mulher vai pensar em desistir, vai falar, nossa, por que que eu não escolhi, né, dar uma mamadeira logo? Ah, acho que sai, compra uma mamadeira, compra um leite, compra uma chupeta, vou fazer outra coisa. E aí, se o companheiro está firme, né, nessa missão também, se empoderou junto com a mulher, tá ali no apoio, ele vai ser o primeiro que vai sair caçando consultora. Muitas vezes a gente recebe ligação, contato de pais aqui. Olha, minha esposa está com dificuldade e tal, vocês conseguem vir aqui hoje? Então, eles tomam essa iniciativa de não, eu não vou sair comprar um leite, vamos ver o que precisa. Liga para o pediatra, liga para a sua obstetra, liga para a sua doula, vamos procurar ajuda de alguém que consiga nos ajudar se a gente não está dando conta. E, ao mesmo tempo, se esse companheiro também está fragilizado, não está empoderado, não te apoia, ele vai ser o primeiro que vai sair, vai até a farmácia e vai comprar o leite, né? E às vezes ele é o primeiro a sugerir, às vezes a mulher está empoderada, está querendo manter aquele processo, e ele vem e fala, não, chega, não, eu não aguento mais ouvir esse bebê chorar, eu vou lá, eu vou comprar uma madeira, eu vou dar um leite para ele, e aí ele impõe a vontade dele, né, e não respeita esse desejo da mulher de amamentar. É muito complicado quando a gente tem esse tipo de, né, de situação familiar, porque a influência da família faz muita diferença. A mãe, que às vezes está na casa ali auxiliando, a sogra que está na casa auxiliando, cada uma tem um palpite, cada uma vai falar, ah, eu criei 3, eu criei 10, ninguém morreu. Eu falo, mas a intenção não era matar, né, gente? A intenção era realmente que a criança sobrevivesse. E a intenção é dar o melhor, não é só sobreviver, né? Então, eu falo sempre para as mulheres, quando elas vêm em consulta, olha, conversem com a sua rede de apoio, com o seu companheiro, sobre o seu desejo de amamentar, o quanto isso é importante para você,
vai mandando textos, mandando dicas, mostra vídeo, porque muitas coisas mudaram, né? Da época da sua mãe para cá, da época da sua sogra para cá. Seu marido nunca teve contato com mulher amamentando, nunca teve contato com um bebê recém-nascido, com a demanda que ele tem. Então, vamos tentar empoderar essa família inteira, né? Para que eles sejam realmente um apoio efetivo. Isso é muito, muito, muito importante. Tem muitos maridos que, assim como no parto, eles seguram a onda da mulher, na amamentação são eles que seguram a onda. Se eles pudessem eles amamentar, eles amamentariam. Então, é muito importante o parceiro estar junto também nesse empoderamento, nessa informação na gestação. Legal. Essa live rendeu. Legal. Metade ainda. Nem metade. Então a gente fica aí com o compromisso de fazer uma outra live falando só de livre demanda. Mas, gente, a gente ainda vai ter muito conteúdo, muito tempo para tirar dúvidas. E é isso. Amanhã o nosso tema deixa eu confirmar aqui. Cadê? Esqueci de ver antes, né? A importância da participação do pai na gestação. Aí, ó, a gente finalizou hoje com esse assunto. Amanhã a gente com frequência, né? Ontem a gente já entrou na amamentação e hoje a gente vai sem saber, né? Sem saber. A gente já tá no... Uma coisa entra na outra, gente, não tem jeito. E aí a gente vai falar amanhã mais dessa questão dos pais, aí como é que os pais podem se sentir parte, né? Porque muitos pais, quando vêm participar da consulta, eles ficam perdidões, assim, eles não entendem esse modelo de consulta onde eles falam também. E aí a gente pergunta a opinião deles, pergunta como eles estão se sentindo, como é que eles estão se preparando, o que eles acham da escolha do parto domiciliar, enfim, do parto normal, pergunta como eles nasceram, e aí isso tudo para eles é bem novidade. Então vamos difundir isso aí, mandem os maridos assistirem, os companheiros, os amigos, para eles estarem aí se preparando junto com vocês nessa jornada. Oxe, eu caí. Ali caiu de novo. Então tá bom, gente. Você caiu. Deixa eu só me despedir aqui do pessoal, que eu caí. Pronto, ela vai voltar só para dar tchauzinho. Acho que o Instagram tá me sabotando. Pode ser. Então tá bom, é isso. Voltei só para me despedir mesmo do pessoal. Gostei muito da live de hoje, tá? Muito obrigada. Tá sendo um prazer estar aqui participando com você, aprendendo muito. Espero que todo mundo esteja com esse mesmo sentimento. E amanhã a gente tá aqui de novo. A gente divulga o horário de amanhã nas redes sociais para vocês acompanharem. E aproveita o sabadão, convida o maridão para assistir esse momento com a gente amanhã. Alguém está perguntando amanhã que horas a live. A gente vai divulgar aqui no Insta, nos Stories, logo mais. Então a gente vai definir direitinho e aí manda para vocês aqui para vocês acompanharem, tá bom? É isso. Beijo. Estão perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado nos Stories até amanhã. Então quem não assistiu, assista e mostre para os companheiros também, para as amigas. É isso. Beijo, e daí, daqui a pouco a gente também vai deixar disponível no YouTube. Mas aí a gente vai... Também. É isso aí, gente. Obrigada, tchau, gente. Obrigada. Obrigada, tá. Tchau, tchau. Para você também.